Programa Estação Hamburgo entrando no ar pontualmente às 9 horas e 2 minutos, 2 minutos e 42 segundos, mais ou menos por aí. Estamos chegando agora, já conversamos muito aqui, eu e os convidados de hoje, Laerte dos Santos, Carlos Fink. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo nesse nosso país, na nossa cidade, enfim, nas cidades onde principalmente nós estamos ao vivo com vocês a partir de agora. Estação Hamburgo chegando. Carlos Fink, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Laerte dos Santos. Prazer em reencontrar o amigo aqui. E boa noite, nossos telespectadores. Coisa boa. Laerte dos Santos, eu antes de Fink, se tu me permitires, eu quero apresentar só um pouquinho do Laerte dos Santos, que eu conheço desde que o Laerte usava ceroulas, daquele tempo da Rádio Progresso de Novo Hamburgo, onde nós comíamos carreteiro, o verdadeiro carreteiro, que era só arroz e charque. Verdade. Junto com o seu Paulo lá, lembra? Paulo Regis. O Paulo Regis. O Paulo fazia o discotecário lá, aquele cara que cuidava das bolachas, né? As nossas bolachas pretas. E o nosso Laerte dos Santos hoje, cada vez, hein? Muito boa noite, Laerte. Olha, tu mexe no meu íntimo. Não, porque... vai chorar agora também. Não, porque eu já estou todo emocionado aqui. Eu tenho saudade daquele tempo. Eu também. E lembro você tomando uma madeira com a tua mãe, a dona Ivone, e o teu pai, o Celestino. Muitas vezes eu ia na casa de vocês tomar café e tu estava lá, andando pelo chão. E como é bom a gente conservar as amizades. Como é bom a gente olhar para trás e não ter com que se preocupar. Deixar só um rastro de coisas boas, eu acho que esta é a grande missão de todos nós seres humanos. E estar aqui na Estação Hamburgo, eu disse para o Fink hoje, eu estarei lá. Porque uma das coisas que eu aprendi é não rejeitar presente de Deus. E está aqui um presente de Deus, com essas pessoas maravilhosas, com essa TV, que eu tenho um orgulho danado, que está conseguindo ultrapassar barreiras inimagináveis. Eu quero aproveitar já, então, já emendamos nisso. Tu estiveste aqui na inauguração da TV. Sim. Conheceste antes o espaço que nós tínhamos e Sim. que nós temos agora. Muita diferença? Não. Não? Não. A diferença que eu vejo é simplesmente 1000 vezes melhor. Nossa. Uma simples diferença não, isso é uma diferença extraordinária. E eu confesso, quando eu vim aqui para uma conversa de peso com o chefe, né? E hoje, e no dia que eu estive aqui, eu me emocionei de ver, porque eu torço que esta TV ela vença. Ainda eu acho que era na Gomes Jardim, é isso? O Gomes Portinho. Sim. Eu comecei a fazer lá o programa de esportes. Aí os meus afazeres não permitiam mais, eu criei mais um filho, que está até hoje aqui, que é o Valdir Eisman. Né? Eu tenho orgulho de ter muitos filhos por aí, sabe? Eu fui o primeiro diretor de esportes de uma emissora a fazer um programa de debate esportivo de mulher. Nossa. Eu fiz o primeiro fórum esportivo debates domingo de manhã com 4 mulheres. Uma seguiu a carreira, que é a Débora de Oliveira. Né? E hoje, quando eu vejo as mulheres tomando conta, isso foi em torno de 1990. Eu acho que foi a primeira jornalista de campo, né? Foi a Débora. De campo foi a Débora, de campo. 98. A Débora é um excelente profissional. E aqui de Novo Hamburgo, né? É natural de Novo Hamburgo. E eu tinha a Muni Weber, que era ligada aos times de 2 irmãos.
Eu tinha a Suzana, que era ligada ao futsal feminino, e tinha a Neca, que eu agora vou me lembrar, o irmão dela era técnico de futebol, e eu consegui levar para a rádio. Então, domingo de manhã, os jogadores do Novo Hamburgo que estavam na concentração iam lá para a rádio. O programa foi um sucesso. Marco Antônio Pereira, Eduardo Gabardo. Eu fui buscar o Orestes de Andrade lá em Santo Ângelo. Bom, Jorge Baltar. E aí eu teria, e eu me orgulho disso, porque quando tu abre a porta para alguém e alguém aproveita e se firma, não fica devendo nada para ti. E surgiram muitos, né? O Geraldo Albert também trabalhou muito tempo. O Geraldo Albert também. Grande Geraldão. Geraldão. Um abraço pra ele, tá sempre ligado. O Geraldo, um grande amigo que eu guardo do lado esquerdo do peito, e ele me aprontou uma, né? Pra ti também? Uma vez, cara, ele foi lá em casa numa quinta-feira e disse: Laerte, tu tem que me quebrar um galho. Eu disse: o que é? Tu tem que fazer o jogo lá no Bento Freitas, Brasil e Novo Hamburgo. É que eu tenho um casamento e eu não posso. Mas depois é que eu me flagrei, depois de tudo passado, que não tem casamento de domingo, né? Sabe lá que ele inventou. Aí chegamos lá, cara, estamos sentados. Entra um guarda-costa do Brasil, desse tamanho assim. Quem é o Geraldo aí? Tá procurando. Daí eu disse: não, o Geraldo não veio. Vou mostrar as identidades aí que eu quero descobrir quem é. É que eles tinham jogado aqui Brasília e Novo Hamburgo e ele meteu o pau na torcida do Brasil e todo mundo. Aí chegaram lá, os caras queriam correr, né? Só depois que passou que eu me lembrei, ele me aplicou, não tem casamento em domingo, né? Mas é bem bom isso, lembrar do Antônio Mendes também, né? Olha, o Antônio Mendes era grande figura que corria com o Antônio Mendes uma vez, só para alegrar um pouco a nossa turma aí, que a gente está numa semana tão pesada aí, né? Então é bom relembrar disso. Aqui no campo do Novo Hamburgo, quando era na Vila Rosa ainda, o Antônio Mendes saiu correndo na época corria com o microfone para dentro do campo para entrevistar o primeiro o repórter que corria mais e entrevistava o melhor jogador, aquele que interessava no momento, né? E o microfone era com o fio, né? Sim, e o Mendes saiu correndo com o microfone com o fio e o cara que segurava o cabo segurou o cabo e o Mendes caiu, trancou no cabo e foi aquele sarro da torcida toda, caiu em cima do Antônio Mendes. Grande figura. Mas a Rádio Progresso era na esquina da Joaquim com Pedro Adams. Joaquim Nabuco com Pedro Adams. Embaixo teve uma época a Casa Imperatriz de Móveis. Sim. De frente era Café Paulo. E ali aconteceu um suicídio embaixo. Sim, eu lembro. Mas era tão fácil fazer rádio naquela época que sexta-feira ou sábado a gente pegava um rolo de fio, ia de poste em poste, dali até o Santa Rosa, para ter a linha. Mas ali já foi o segundo espaço. Ali já foi o segundo espaço. Sério? E segunda-feira a gente recolhia o fio. Mas ali já foi o segundo espaço, Laerte. O primeiro espaço foi onde passava o trem. Um pouquinho abaixo. O Tamaione era embaixo, o fotógrafo. O Tamaione era o único fotógrafo que a gente tem registro que autografava todas as fotos. Eu tenho foto autografada. Então eu também tenho. Então, a minha primeira comunhão, eu e meu irmão, né, a gente sentado ali, a foto autografada. E ali em cima era a Rádio Progresso. Depois foi para a esquina e depois tudo na mesma rua. Primeiro em cima do Tamaione, depois em cima da Imperatriz e depois foi lá próximo ao Banrisul, um pouquinho para cima do Banrisul, aonde depois voltou a Rádio Progresso para Joaquim Nabuco ainda, mas na esquina com a Nações Unidas. Nós estamos falando em saudosismo. Olha, 4 locais na Joaquim Nabuco. Mas como era bom fazer rádio, que tu ia na escura, né? Sim. Não tinha retorno. O que é o retorno? Tu conversa com o estúdio, estamos chegando aí, pode entrar. A gente só ouviu o cara dizer assim: conta até 3 e vai. Quando a gente chegava aqui... Isso aqui acontece de vez em quando, né, Alexandre? Quando a gente chegava aqui, é que a gente descobria que teve só 15 minutos de transmissão, né? Não tinha retorno. E para
posso contar uma do Rui? Claro, a noite é nossa. O Rui Vergara foi o cara do nome mais comprido que eu conheci. O Rui Eduardo Peral Vergara Correia Guimarães sobrinho. Meu Deus do céu. E ele... Era o diretor da rádio. Não, Milton Vergara, Vergara. que era o tio dele. Ah, era o tio, certo. E o Rui era o operador. E o seu Milton, respeito todo, era o diretor, né? Só para o Rui virou depois Rei Momo de Novo Hamburgo. Sim, sem dúvida, esse aí. O Gordinho. O Rui Vergara. E o Rui estava no horário da Ave Maria, porque tinha Ave Maria 6 horas na rádio, né? Sim. Algumas rádios ainda tem. E aí entrou correndo o seu Milton no estúdio, e eu nunca gostei, mas ele botou o fone. E o Rui abriu o microfone, ele fazia assim pro Rui. E o Rui fazia assim. O Rui, né? Aí o Rui começou a descer da cadeira, daqui a pouco estava o Rui ajoelhado lá. E o seu Milton louco, era para baixar o volume, que estava estourando. Tava estourando. Fez o Rui se ajoelhar. Mas é isso aí. Sessão saudosismo. Sessão saudosismo. Também Rádio vai. Progresso ainda falando, então. Deixa eu falar um pouquinho também nessa rádio. Olha, 200 lugares tinha o auditório lá, não era teatro, não era mais ou menos 180, 200 lugares. Barceleu Delco Schmidt tinha um programa chamado Rádio Atrações, domingo de manhã, das 10 ao meio-dia. Gregor Um programa Jaquá. de auditório. Ailton Imagina da Gomes. onde veio a minha veia artística. Por que eu gosto tanto de programas de auditório, né? Porque eu ajudava o Barceleu durante a semana, a relojoaria Schaeffer, que ainda existe até hoje. Hoje o filho dele, o Remy Schaeffer, né? Que é nosso grande parceiro aqui também na Vale TV. Esses dias conversamos sobre isso. O pai dele era um dos apoiadores. Ele dava correntinhas, brincos, essas coisas todas para nós distribuirmos domingo pela manhã. E eu era que recolhia isso durante a semana. Naquele tempo ajudava a o Barceleu. televisão não era tão forte. E tu Não. trabalhar numa rádio, tu era o artista da Globo. Nossa, né? era... E eu me lembro que o Barceleu, ele tinha um programa de manhã cedo, né? E tinha a caninha Trago Fino, Campeirando pela Progresso. que era o patrocinador Pela dele. Progresso. Que era o patrocinador dele, né? Caninha Trago Fino, com meu amigo prefeito lá de Dois Irmãos, toma todo dia aquela caninha. Quando ele chegou lá, os caras queriam matar ele, né? Mas como? Ele apelidava, o Barceleu, ele tinha uma característica de apelidar as pessoas, né? Então tinha o Honório Kroos, o Barba Azul, cada um tinha um apelido. As pessoas mais conhecidas da cidade, ele botava um apelido. E ele ficava assim, mas o prefeito lá de Dois Irmãos, como disse o Laerte, gosta de uma Trago Fino. Gosta de uma Trago Nem Fino. bebia. Claro, Ele chegou lá, o cara queria matar ele. Ele fazia isso, foi O legal. Barceleu ainda é vivo, mora em Tramandaí. Tramandaí. Né? Mariluz, Mariluz, por ali? no Imbé ele mora, né? Eu acho que é Santa Terezinha. Eu converso às vezes com ele lá, me Vem cá, encontro com cara, ele, caminho na beira da praia. Decide, é Mariluz, é Imbé. Não, é que Santa Terezinha é no Imbé, né? Não, Santa Terezinha não, desculpa, é Praia Presidente, já mudou de novo. que pertence, tudo pertence ao Imbé ali. Ó. É o Imbé, daí é Presidente, depois é Mariluz, depois é Santa Terezinha, mas tudo pertence ao Imbé. Né? A grande Mariluz, tudo É isso aí. pertence Tu sabe Então, que eu ele caminha encontrava ele lá quando ele era locutor da Rádio Tramandaí. Sim, né? fazia a mesma coisa. Eu, há 28 anos, comprei uma casa numa praia de nudismo, né? Tu? É, Sério? Nova Tramandaí, só vai pelado lá. Tio, Os ricos vão tudo pra Torres, Capão da Canoa. Shangri-La, Atlântida. o Canísio não veio hoje, mas mandou um representante, né? Não, eu vivo assim a vida, cara. Eu Coisa vivo boa. brincando. Laerte, por falar nisso, como é que tu tá vivendo a vida? Tu nos disseste quando chegaste aqui que viesse de uma palestra, é isso? Palestra de quê? Bom, eu tenho normalmente palestras de motivação. Eu tenho treinamentos, né? Eu dou assessoria a 40 empresas no Brasil, eu tenho 9 livros em 18 países. Nossa Tá. Senhora, olha aí. E eu estou com o livro número 9 agora, já ganhando alguns prêmios. E eu nunca fui convidado para fazer uma feira do livro em Novo Hamburgo, né? Por quê? Porque santo de casa não faz milagre, né, cara? Eu, domingo,
eu fiz, não, sábado, eu fiz na ginástica. Me convidaram, no Hamburgo, pela primeira vez, a ginástica me convidou para fazer uma tarde da Feira do Livro da ginástica. Estava maravilhoso. Mas o que eu faço? Eu todos os dias tenho palestras, às vezes em escolas, eu tenho quase 700 escolas no Brasil, eu tenho empresas onde eu dou treinamento, onde eu faço motivacional, e faço em instituições religiosas, né? Igreja Católica, casas espíritas, casas evangélicas. Eu vou lá fazer palestras e não falo sobre religião, eu falo sobre o ser humano, tá? E afora tudo isto ainda, né? Eu faço uns 80 casamentos por ano. Verdade? E agora, filho, primeiro, casamento não acontece em domingo, não é só sábado. Disso, né? É só sábado. Sábados, então. Que 80 casamentos por ano, como assim? Olha, Tu é padre, é pastor, alguma coisa? Não, eu sou bonito. Não, sabe como é que começou? Um dia chegou uma família lá em casa, há uns 12, 13 anos atrás, e o casal disse para mim assim, eu conhecia a noiva, né? Tu vai fazer o nosso casamento. Eu disse, mas tá ficando louco? Nunca fiz, né? Não, tu faz o que tu faz nas tuas palestras, chega. Eu disse, mas como é que vai ser? Não, vai ser assim, ó. Vai ter vestido de noiva, vai ter grão de arroz atirando, vai ter tapete vermelho, vai ter buquê de flor, vai ter tudo. E tu fala o que tu fala. E antes vai estar o juiz de paz. E o que eu falo? Fala isso. Aí falei, foi um rastrilho de pólvora. Eu já estive em Buenos Aires fazendo. São Paulo, Rio, Argentina, um passa para o outro. É que hoje o pessoal assim diz assim, ó, nós queremos uma cerimônia simples, sem aquela coisa fechada, aqueles discursos tradicionais. E normalmente são pessoas que já tiveram um relacionamento, outro tal, né? E eu faço uns 80 casamentos por ano. Que é isso, cara? Que coisa maravilhosa. A minha agenda, né? não para por não aí. para, né? Então eu trabalho de segunda a segunda, aposentado rico do INSS, né, cara? Do INSS ganha muito dinheiro, né, cara? Então, mas eu não sei se eu estou atrapalhando o programa, mas Tá atrapalhando um monte aqui. O saudosismo, eu tenho certeza que muitas das pessoas, nossos telespectadores, muito bom. Então, reconhecendo, né, se vendo quantas pessoas passaram, por exemplo, pela Rádio Progresso, né, que ouviam a Rádio Progresso, e a Ave Maria das 18 horas às 6 horas da tarde, que o meu pai também fazia muito, Celestino, né? E todas as coisas que, afinal de contas, aconteceram. Na Rádio Teatro, né? Onde eu era o protagonista principal dos efeitos especiais, eu fazia os efeitos especiais das radionovelas. Que coisa boa, né? Fernando, eu era garçom, do lado da Cavazoto. E de noite eu não queria ir para casa, eu ia lá para a rádio. E eu ficava atrás do operador, naquele tempo tinha 300 coisas, né? De jingle, né? Sabe, né? 300 botões. E eu ficava ali. Hoje dá para falar isso, já passaram 50 anos, né? E aí, às vezes o operador queria sair para namorar. O guri fica aí. E ele me deixava, porque o seu Milton não conseguia ouvir o Laerte, ouvia a rádio. O Laerte era o operador de áudio. E um dia surgiu uma vaga de operador e disseram para ele, seu Milton, tem um guri aí que acho que dá certo. E mandou me chamar, eu cheguei lá, disse, ele, senta aí, eu quero ver se pelo menos tu sabe mexer. E eu, muito boca aberta, saí trabalhando como se eu conhecesse tudo. Aí dizer assim, mas como é que tu sabe mexer tudo aí? Eu disse, não, eu de vez em quando venho olhar os guri aí. Olhar os guri. Enrolou direitinho. Enrolou direitinho. A dona Iolita estava te mandando um abraço, gente. Quem? A Iolita. Eu encontrei ela lá. Está te vendo no nosso programa e... Ela teve a casa arrombada, mas ela tem em casa de Praia Rico, lá de cima, né? Sim. E encontrei ela numa viagem dessa. Legal. Que coisa boa. Um abraço, Lito. Abraços a todos os telespectadores que estão mandando mensagens aí. A gente está
afinal de contas, com um problema muito sério acontecendo no nosso país. Fink, como é que está essa greve? Tu é a favor da greve? Não sabe o é? que eu vejo? Eu tive pensando muito assim, porque todo esse... que hoje está fazendo uma semana, né? Fazendo 7 dias hoje que iniciou esse movimento dos caminhoneiros. Hoje saiu nas redes sociais que 7 dias e 6 horas pode acontecer intervenção militar pela Constituição, é isso? Isso é bobagem. É pura Você bobagem. acredita em tudo que Não, tem isso lá? é pura 7 dias e 6 horas, cara. A Constituição é muito clara. A intervenção ela é possível, ela é viável, legalmente prevê isso na nossa Constituição de 88, onde diz que o Congresso Nacional, o Senado, precisa solicitar a intervenção. Isso daí vai especificando lá todo um rito de intervenção, mas não é o caso, não é por causa de uma greve. O Brasil já suportou isso muito mais. Mas o que eu vejo dessa greve aí que está acontecendo dos caminhoneiros? Eles têm uma força muito grande, e não é só no Brasil isso aconteceu em vários lugares, aconteceu na Europa, aconteceu aqui na América do Sul, em vários países, né, onde os caminhoneiros eles têm essa força toda, dessa logística que é implantada nos países que transporta praticamente a nossa riqueza. O nosso produto fabricado no Brasil, ou até importado, ele está em cima dos caminhões. E muitas vezes as empresas fazem estoque em cima dos caminhões, porque hoje as empresas já não têm mais estoque. Então, quem faz o estoque de uma empresa é o caminhoneiro. A mercadoria está em cima do caminhão para ter uma hora certa de chegar numa empresa e entregar a mercadoria lá. Então, isso aconteceu que eles estão estocando a mercadoria da produção brasileira em cima dos caminhões na estrada. Isso que está acontecendo. Então, o que eu vejo assim? Isso é apenas está acontecendo um movimento onde cada brasileiro está se sentindo um pouco caminhoneiro. Cada brasileiro está ajudando os caminhoneiros, está apostando nos caminhoneiros, porque dizendo assim, é isto aí mesmo, tem que parar. O que tem que parar? O que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo toda essa inversão de valores que está campeando no Brasil, aonde as pessoas honestas já se sentem envergonhadas de serem honestas, porque quem está prosperando é o ladrão, é o traficante, é o sonegador, é o corrupto, né? Tanto faz político como empresário, né? Esse que está prosperando. E as pessoas do bem já não estão mais conseguindo pagar os seus impostos. Tem pessoas que ficam rezando para chegar no final do mês, ter o dinheiro para pagar para os seus colaboradores e pagar os seus impostos. Nem pensam mais em lucro. Tem lojistas que hoje eu passei no comércio de Novo Hamburgo, conversando com alguns amigos que eu tenho, e eles estão me contando isso. Chega no final do mês, eles não têm dinheiro nem para levar para casa. Os caminhoneiros, eles compram um caminhão de 400 mil reais e saem de casa no dia 1º, e quando voltam para casa, no final do mês, muitas vezes não tem R$1.000 para levar para a família. Isso nós estamos cansados de ouvir depoimentos dos filhos já, dos filhos dos caminhoneiros, que torcem pelos seus pais, que rezam pelos seus pais, e que gostam dos seus pais, e que dizem isso: o meu pai trabalha um mês inteiro, e quando chega em casa, às vezes não tem R$1.000 no bolso. E tem um caminhão de 400 mil. E tem um caminhão de 400 mil reais. E muitas vezes tem caminhoneiro que precisa vender um pneu para poder custear alguma despesa. E olha como é que essa gente vive, porque eu fui vendedor de sapato, eu convivi com eles. Eu convivi com um caminhoneiro, eu almocei com um caminhoneiro, eu jantei com um caminhoneiro, eu convivi nos postos de gasolina com caminhoneiros. Nós éramos amigos na estrada, a gente já se conhecia muitas vezes, conhecia pelo caminhão, pela uma descrição do caminhão. E nós nos conhecíamos, já tinha amizade de caminhoneiro de passar um pelo outro na estrada. E muito mais ainda quando estava estacionado, que a gente almoçava junto, ou jantava junto, ou abastecia no mesmo posto. O caminhoneiro, ele passa trabalho na estrada. Eles só são caminhoneiros, e muito eu já ouvi dizer, por que não vão fazer outra coisa? Porque eles não querem fazer outra coisa. Eles não sabem fazer outra coisa.
Eles são caminhoneiros. Eles não são nem motoristas, são caminhoneiros. Eles amam o que fazem. Porque motorista dirige carro pequeno também, eles se negam, eles até vão passear com o caminhão quando estão em casa. Eles gostam do caminhão, a vida deles é a estrada. A vida deles está na estrada. Então essas pessoas precisam ser valorizadas, porque está aí, ó, o caminhoneiro parando para tudo. E não são valorizados. Não estavam sendo valorizados. Hoje, cada brasileiro está sendo um pouco caminhoneiro. Está entendendo essas dificuldades que passam, os assaltos que eles passam, o afastamento da família que eles ficam o perigo das estradas, né? A estrada ruim que eles têm que passar. E os pedágios. Os pedágios caros, o combustível caro. E essa política que estão inventando, que agora que o parente, desde que assumiu a presidência da Petrobras, está inventando, esse governo que está inventando, que nós estamos num país sem governo. Isso é um desgoverno que está aí. Né? Tanto é que agora estão correndo, aí tira imposto aqui, tira imposto ali, né? Nós pagamos, nós estamos falando só do diesel, mas os outros combustíveis, a gasolina, o gás, o etanol, nós estamos pagando 30% na gasolina, 30% na gasolina de ICMS para o Rio Grande do Sul, 30%, o óleo diesel é 12%. Né? Mas 30%, isso é um absurdo. Eu pego uma conta de energia elétrica de R$3.000 que qualquer empresa pequena tem, paga R$900 de ICMS, uma conta de energia elétrica, gente. Então é isso que está acontecendo, o povo está se revoltando, porque não consegue mais pagar, e daí tem COFINS, e daí tem mais imposto de renda, e tem mais não sei o quê, não consegue mais pagar imposto. Então as pessoas estão pensando assim, eu até fechado, eu prefiro porque é melhor. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta em seguida. Eu queria deixar uma pergunta no ar, principalmente para o Fink, mas também o Laerte pode me responder. Se souber, porque eu até fico às vezes. Qual é a diferença de greve e paralisação? Qual é a diferença que nós temos? A gente já volta em seguidinha, depois do nosso intervalo.